Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa videoaula 3 na disciplina de Contabilidade. Nesta aula, nós veremos um dos principais relatórios da contabilidade, a demonstração do resultado do exercício e a demonstração do fluxo de caixa. A orientação do uso dessa ferramenta ela é imprescindível para que todo empresário possa controlar e acompanhar a execução dos seus negócios. Seja você microempreendedor individual, microempresário, empresa de pequeno porte ou empresa de grande porte, o uso dessa ferramenta, ela serve para desenvolver, desde o início no planejamento do seu negócio e ao longo do tempo, através do comparativo do previsto do que se era planejado com o realizado. A vital importância dessa informação é como um livro de cabeceira. Todo empresário deve acompanhar se aquilo que foi previsto está fugindo do realizado. Você pode verificar qual a importância dessa ferramenta pesquisando através do Sebrae, que é o Serviço de Apoio à Micro e Pequena Empresa, observando as informações da quantidade de empresas que são constituídas, abertas, e a quantidade de empresas que se mantêm ao longo do tempo, a partir do primeiro ano, segundo ano até o quinto ano. Então, essa taxa de encerramento das empresas é chamada taxa de mortalidade. Quantas empresas se encerram ao longo do tempo, quantos que se mantêm, qual o percentual que se mantém aberto, não chega a 30% ao final de 5 anos, para que se mantenha essa empresa no mercado. Por que isso acontece? A resposta está na falta de um bom planejamento. Planejamento esse desde o início do negócio, qual o investimento necessário e, além desse investimento, qual o montante do investimento para que se pudesse manter o capital de giro dessa empresa. Manter esse capital de giro nós chamamos de fluxo de caixa, que é o demonstrativo do fluxo de caixa. E, principalmente, identificar se a sua empresa é lucrativa. Não adianta ter um bom fluxo de caixa, pois ele vai ser temporário se a sua empresa ela está no prejuízo. Ela tem que ser lucrativa. Qual é o relatório que demonstra a lucratividade? É a demonstração do resultado do exercício. Ele apura lucro ou prejuízo. E a demonstração do fluxo de caixa, ele apura as sobras, ou seja, superávites, ou as perdas, os déficits. Então, se você se perguntar, qual é o lucro apurado da minha empresa? Será que é o saldo de sobra bancário no final do mês? Negativo. Essa resposta é o chamado demonstração do fluxo de caixa. A movimentação financeira bancária, se ela tem sobras, ela teve um superávit. Se ela teve perdas, teve um déficit. A movimentação financeira bancária não tem a ver com o resultado do lucro da sua empresa. Já a demonstração do resultado do exercício, ela apura através da soma do faturamento das vendas da empresa no momento da ocorrência e não do recebimento. Reconhece o custo não no momento do pagamento, e sim da saída da mercadoria da sua empresa. Reconhece a despesa na ocorrência, no mês em que teve o chamado fato gerador, e não o momento do pagamento. Então entenda que são relatórios bem diferentes. Demonstrar resultado do exercício, ele vai apurar entre a soma do seu faturamento com vendas ou serviços, subtraindo impostos, as despesas, os custos incorridos no período. O resultado vai demonstrar um número positivo lucro, negativo prejuízo. Não significa que esse resultado movimenta também sua conta bancária. É incompatível as datas de vencimento, como por exemplo contas de consumo, energia elétrica, água, telefone. Essas contas, elas são pós-pagas. Ocorre primeiro o consumo dessas contas, para posterior pagamento. Então, o consumo dessas contas, na demonstração do resultado, vai estar naquele mês em que ocorreu o fato gerador de consumo. E na demonstração do fluxo de caixa, vai aparecer no mês em que há o pagamento, ou seja, o momento no mês seguinte, posterior. Entenda que são relatórios diferentes. A demonstração do resultado do exercício esse, seja ele acumulado num determinado período mensal, trimestral, semestral ou até anual. Essa demonstração apura se houve lucro ou prejuízo,
esse valor reflete aonde no balanço patrimonial? No patrimônio líquido, na conta lucro ou prejuízo acumulado. Se determinado mês obteve lucro, aumenta o patrimônio líquido. Se determinado mês apurou prejuízo, reduz o patrimônio líquido. E a demonstração do fluxo de caixa? Essa reflete no balanço patrimonial na movimentação de caixa e banco e disponíveis. São os disponíveis que a empresa tem, seja recurso em espécie no caixa da empresa ou os valores que estão na conta bancária, conta corrente, aplicação e investimento. A movimentação dela do início de um mês para um final do mês, se aumentou essa conta, uma demonstração do fluxo de caixa vai ficar positivo, houve um superávit. Se do início do mês o montante de caixa disponível com a conta bancária reduziu ao final do mês, essa redução houve um déficit no cálculo da apuração da demonstração do fluxo de caixa. Outra ferramenta importante é o cálculo do ponto de equilíbrio. Se utilizando através da demonstração do resultado do exercício, por exemplo, num determinado período de um mês, qual é o ponto de equilíbrio para que o montante das vendas sejam capazes de cobrir os impostos, os custos e todas as despesas, para que o resultado seja zero, nem lucro nem prejuízo. Com esse cálculo, você vai identificar a quantidade mínima necessária de vendas para que você empate o seu resultado naquele determinado período, para que a partir daí, a primeira venda, posterior a essa quantidade mínima, será obtido lucro. Apenas exemplificando, vamos supor que uma empresa, sobre o montante das suas vendas, incide 10% de impostos. Sobre esse mesmo montante de vendas, nós temos 50% o custo das mercadorias que são vendidas. E que a empresa tem uma despesa fixa no montante de R$40 mil. Pergunta-se, qual é o montante de vendas necessário para que o resultado seja nulo? A resposta é R$100 mil. Desses R$100 mil, se nós retirarmos 10% dos impostos, sobra-se R$90 mil. Se tirar 50% do custo de aquisição das mercadorias que são vendidas, é menos R$50 mil. Do montante que sobra será R$40 mil, capazes de cobrir as despesas do mês, que é em R$40 mil, sobrando-se zero. Esse é o cálculo do ponto de equilíbrio. Então, a partir de R$100 mil, a partir de R$1 a mais dos R$100 mil, eu começo a ter lucro, tirando 10% de imposto, 50% dos custos dessa mercadoria vendida e as despesas geralmente fixas. Então, entenda a importância do uso dessa ferramenta, seja no ponto de equilíbrio, para o acompanhamento diário, semanal e mensal, se as vendas estão sendo satisfatórias para cobrir os impostos, custos e despesas. Se elas não estão sendo satisfatórias, há necessidade, então, real para que se possa ou reduzir o custo de compra dessa mercadoria, reduzir essas despesas fixas, para que o acompanhamento desse planejamento esperado num determinado período, seja ele semanal ou mensal, seja igual ao realizado. Se não está indo igual ao realizado, seja no acompanhamento diário ou semanal, algum ponto tem que ser planejado, modificado ou tomado alguma decisão. Por isso, é vital a importância do acompanhamento, da demonstração do resultado do exercício. Já a demonstração do fluxo de caixa, a sua necessidade serve para identificar qual o montante necessário de capital em determinado momento. No planejamento das contas a pagar e das contas a receber, pelas vendas a prazo, compras a prazo, daquilo que efetivamente foi concluído, há um mapeamento dessas contas a pagar e a receber, mas num determinado ponto, identifica na demonstração do fluxo de caixa a necessidade de um capital para pagamento de algumas contas, na qual o recebimento está a posteriori. Então é possível planejar antecipação de recebíveis, planejar com antecedência a necessidade desse capital para que haja um tempo hábil de buscar no mercado a captação de menores juros possíveis e não precipitadamente se utilizar de recursos como limite bancário, juros altíssimos, ou o uso de cartão de crédito, no qual pode ser que em um determinado momento não consiga pagar e acaba pagando o mínimo, tem mais juros ainda,
Então, o fluxo de caixa vai poder demonstrar em quais momentos antecipadamente precisamos planejar a necessidade do capital de giro. Vamos agora fazer o estudo dos dois relatórios e o desenvolvimento de um exercício prático. Vamos lá? Iniciamos com a parte conceitual, na demonstração do resultado do exercício, esse considerado como período no fechamento acumulado mensal, ou de forma bimestral, trimestral, semestral, até no máximo anual. A demonstração do resultado, ela segue um regime, conceito, na questão do reconhecimento de receitas, impostos e custos, chamado regime de competência. Compete ao determinado período a ocorrência, geração ou consumo de determinado faturamento, imposto, custo ou despesa. Considerado também esse relatório como fluxo econômico, pois o seu resultado encontra-se de forma econômica apurando lucro ou prejuízo, aumentando economicamente o patrimônio líquido com o lucro ou reduzindo o patrimônio líquido com prejuízo. Então esse relatório ele interliga diretamente no balanço patrimonial através desse resultado. É denominado demonstração do resultado que estamos demonstrando aqui neste relatório um resultado na soma das receitas, subtração dos impostos, subtração de custos, subtração de despesas, encontra-se um resultado. O que consideramos receitas? As receitas se consideram o faturamento bruto com as vendas, revendas e serviços das empresas, né? Então aqui exemplo de uma empresa, considera o faturamento dela, se é comércio, revendas, ou também denominado vendas, se é indústria, vendas, e atividade de prestação de serviço, considerado serviços. Em que momento esses valores aqui entra dentro desse relatório aí, denominado demonstração do resultado? Considera a receita no momento da geração do faturamento, ou também diga-se, o fato gerador da receita é o momento em que ocorre o faturamento da venda. Momento esse da emissão da nota fiscal, a entrega da mercadoria, considera o montante total da venda, independente se ela é parcelada ou a forma da qual irá receber. Inclui-se o total dessa venda ou serviço. Os impostos. Aqui consideramos os impostos apenas aqueles vinculados diretamente com essas receitas. Então, os impostos sobre as vendas ou serviços. Considera o valor preenchido aqui neste relatório com o montante dos impostos aqui no momento da ocorrência do faturamento. Sem faturamento, não tem os impostos aqui. Custo da mercadoria vendida. O que considera como custo, como a própria palavra diz, é considerado custo na área do comércio a própria mercadoria vendida. Essa mercadoria existe um custo de compra. Custo esse no momento da aquisição da mercadoria para revenda, ela fica no estoque, no ativo circulante. Quando que considera o custo da mercadoria vendida na DRE? Quando compra ou quando vende? Então a resposta é quando vende. Pois quando compra a mercadoria para se manter em estoque, no ativo circulante, ele não é considerado custo. O valor de aquisição permanece no estoque. Quando sai essa mercadoria, pela quantidade que sai, pelo valor do preço de compra, é considerado aqui a saída do estoque. Por isso que considera no momento da saída do estoque. Quanto de valor saiu do estoque? Nós chamamos de custo pela venda. Exemplo, se tem um faturamento aqui com vendas no valor de 100 mil reais, e se tem uma saída de estoque no valor de 40 mil reais, então nós informamos que o custo é 40, receita 100, o resultado seria 60, desconsiderando aí despesas ou impostos, tá? Despesas. Antes de falar de despesas, vamos ainda nos comentários aqui com relação ao custo da mercadoria vendida. Como chegar nessa conta? Como que eu identifico esse valor saindo do estoque? Então aqui nós temos um método chamado inventário periódico. Periodicamente se faz um controle dos estoques, onde se tem a identificação do valor do estoque inicial mais as compras menos o estoque final. Identificamos
é o custo da mercadoria vendida. Ou seja, o montante que já tem na sua empresa, mais o montante das compras, descontando o que sobrou no estoque, nós temos o quanto saiu desse estoque, chamado custo de mercadoria vendida. Estoque inicial mais compras menos estoque final. O resultado dessa conta aqui acaba ficando positivo. Porém, no nosso relatório, ele tem que vir descontando aqui, ó, negativo nesse espaço, o valor. Então, mudando-se os sinais dessa equação de primeiro grau, nós temos custo da mercadoria vendida, soma o estoque final, subtrai o inicial e subtrai as compras. O resultado vai ser negativo aqui. Transportando esse saldo aqui no relatório da demonstração do resultado já de forma negativa. As despesas. Quando que considera as despesas no regime de competência e na DRE? Considera no momento do seu consumo ou no momento da sua ocorrência. Exemplos: as contas mensais de consumo, energia elétrica, telefone, água, elas têm periodicidade mensal. Então, no desenvolvimento desse relatório mensal, se identifica o consumo no momento da leitura desse gasto, dessa ocorrência, seja da água, da luz, né, ou do telefone, e não o momento do seu pagamento que se dá no mês seguinte. Então, a despesa considera o momento de sua ocorrência. Da mesma forma, aluguel. Na maioria dos contratos de locação, o aluguel é pago em momento posterior, ou seja, pós-pago. Então, primeiro se utiliza o espaço num determinado período, determinado mês, e paga-se esse aluguel no mês seguinte. Então, no mês em que utilizou o aluguel, considera aqui a despesa de aluguel. O momento do pagamento não se considera aqui nesse relatório. As despesas, ainda assim, são distribuídas, chamadas despesas operacionais administrativas, de vendas, financeiras. Nesse primeiro momento, um passo de cada vez, vamos entender ou compreender o relatório da demonstração do resultado com seus conceitos. Numa próxima aula, nós veremos essa demonstração do resultado completa com todas as contas das quais compreende esse relatório. Finalizando, a soma e subtração disso tudo, encontramos um resultado chamado econômico, por isso tem nome de fluxo econômico, pois economicamente o nosso resultado, se ele é positivo, deu lucro, sua atividade é lucrativa. Se ele deu negativo, obviamente o resultado então da sua atividade, infelizmente, é um prejuízo. Próximo relatório. Demonstração do fluxo de caixa. Nesse relatório, estudaremos a movimentação financeira, ou seja, o fluxo financeiro, as entradas e as saídas. Considera-se as receitas nesse chamado regime de caixa, as entradas das receitas nos seus efetivos recebimentos. Considera-se as despesas no momento das suas saídas, ou seja, no momento de seus pagamentos. Veja que esse relatório é diferente do fluxo econômico, demonstração do resultado. Pois aqui o nosso regime não é de competência, e sim regime de caixa, momento em que considera o recebimento ou o pagamento, também reconhecido internacionalmente como cash flow. É a movimentação das disponibilidades que possui os recursos na empresa, disponível para pagamentos, seja ele recursos em moeda espécie, dinheiro em caixa, saldos em conta corrente bancária, saldos em aplicação como poupança, renda fixa, que se faz resgates automáticos entre conta corrente, né, e aplicações. Então, esse valor todo disponível, se considerar um saldo inicial num período de um determinado mês, subtrai-se os pagamentos, soma-se os recebimentos, e encontramos um resultado chamado financeiro. Ou seja, qual foi o resultado ao final do mês no banco, considerando o saldo inicial, né? Quanto que movimentou. Se aumentou esse saldo, houve uma sobra maior na conta, chamamos de superávit. Se esse saldo financeiro das disponibilidades diminuiu, chamamos que houve um déficit, uma redução desse saldo, ou seja, um déficit. Esse relatório da demonstração do fluxo de caixa, aqui só demonstrando conceitualmente, nós chamamos do método direto. Esse método direto ele é separado entre os recebimentos e pagamentos das atividades operacionais, ou seja, os pagamentos das compras, pagamentos de fornecedores dessas mercadorias,
os recebimentos pelas vendas, os pagamentos de diversas contas de consumo, de manutenção, tudo relacionado à atividade da operação da empresa. Outra análise é com relação às atividades de investimento. Essa análise aqui demonstra os recebimentos e pagamentos atrelados aos investimentos da empresa, ou seja, o ativo imobilizado, os bens de uso. Recebimento por uma venda do ativo imobilizado, pagamento de uma compra de um ativo imobilizado. Ativo imobilizado, relembrando, é a estrutura física da empresa. Bens de uso como máquinas, equipamentos, móveis, utensílios, veículos, mobília, computadores e assim por diante. Recursos também de investimentos, compra de outros tipos de investimentos, como compras de ações de outras empresas, é uma atividade de investimento. Vendas de ações de outras empresas também, atividades de investimentos. Atividades de financiamentos, que não é nem operacional nem investimento, ou seja, as atividades dos empréstimos, tanto pagamento dos empréstimos quanto recebimento dos empréstimos. Então, somando essas três atividades, operacional, investimentos e financiamentos, identificamos aqui o resultado de caixa líquido. Qual deles aumentou, qual deles diminuiu, podendo identificar os três de forma diferente. Somando-se então o saldo inicial da disponibilidade essa de um período, exemplo dia 1º de janeiro, mais o resultado desse caixa líquido movimentado de 1º de janeiro a 31 de janeiro, que é o movimento do mês de janeiro, seja ele positivo ou negativo, somando-se do saldo inicial, temos um saldo final da disponibilidade. Saldo final esse identificado aqui na conta do ativo, lá as disponibilidades de caixa, bancos e aplicações. Ok? Vamos ao exercício? Na elaboração do exercício, eu preparei aqui um relatório chamado DRE, no regime de competência, demonstração do resultado do exercício, e aqui o relatório do fluxo de caixa no regime de caixa. Eles estão aqui um ao lado do outro, mas um relatório é independente do outro relatório, apenas para demonstrar os dois ao mesmo tempo no desenvolvimento de nosso exercício. Veja aqui que nessa coluna tem a informação de data, o histórico da operação e o valor da operação. Separei aqui, no regime de competência, DRE, a soma aqui das receitas, somando esses três campos aqui, sejam as receitas com faturamento de vendas ou serviços. Aqui o campo deduzindo, descontando os impostos sobre essas operações, somando, caso tenha duas informações aqui. E o custo da mercadoria vendida, somando essas três informações, já com equação aqui, para se identificar o quanto, em valor negativo, será a saída do valor das mercadorias de estoque, ou seja, somando o estoque final, subtraindo compras do período e subtraindo o estoque inicial de mercadorias, encontramos o valor das saídas do estoque de mercadoria como custo. E as despesas, também somando aqui nesse espaço, o resultado líquido econômico é a soma da receita com subtração dos impostos, dos custos e das despesas. Aqui nesse lado temos a demonstração do fluxo de caixa, também data, histórico, valor, porém aqui separado em atividades operacionais, investimentos e financiamentos, logo aqui um total. Logo abaixo desse relatório temos o saldo inicial, nosso exercício vai ser referente a janeiro de 2020. Qual o saldo inicial de disponibilidades, caixa, banco, aplicação? Aqui o resultado financeiro em transporte, esse resultado final aqui. Logo, identificamos qual o saldo final das disponibilidades em 31 de janeiro. Nesse exercício, elabore a demonstração do resultado do exercício, regime de competência, e a demonstração do fluxo de caixa, no regime de caixa, na empresa abaixo, referente ao período de janeiro de 2020, ou seja, 1º de janeiro até 31 de janeiro de 2020. Primeira informação. Em 1º de janeiro, o saldo inicial de disponibilidades, que é caixa e bancos, é de 105 mil. Então, essa informação nós vamos preencher aqui no nosso relatório do fluxo de caixa, que o saldo inicial é de 105 mil. Em 1º de janeiro de 2020, no segundo fato, o estoque inicial de mercadorias para revenda é de 25 mil reais. Então, essa informação é importante para o controle do custo da mercadoria
vendida. Vamos lá. Saldo inicial. Estoque inicial de mercadorias, nós temos aqui R$ 25.000, subtraindo, para que a nossa equação aqui acaba resultando num número negativo. Okay? Voltando aqui. Terceiro fato. Em 1º de janeiro de 2020, compra de um veículo para uso da empresa. Veículo de uso é ativo imobilizado. Pagando à vista R$ 30.000 do banco da empresa, né? Conta corrente bancária da empresa. Então, compra de um veículo com pagamento de R$ 30.000 em 1º de janeiro. Então, em 1º de janeiro, nós vamos colocar aqui a saída como uma atividade de investimento. Compra do veículo e o seu valor respectivo de R$ 30.000. Faltou informação aqui do estoque inicial de 1º de janeiro também. Então, já preenchido lá. Esse veículo, se alguém tiver em dúvida, porque ele não é uma despesa? Porque ele é um ativo. Ele está lá no ativo, permanente, imobilizado, um veículo para uso no valor de R$ 30.000. Aqui a saída do desembolso financeiro de R$ 30.000. Vai ter que vir negativo essa saída. E aqui as despesas ocorridas no mês. Então não é uma despesa, compra de bens. Ok? Volto para o exercício. Em 1º de janeiro, contratou seguro. A pólice no período de 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro, ou seja, o ano todo aqui de 2020 é o período de cobertura da apólice desse seguro. Logo no início de janeiro contratou esse seguro. O valor do seguro é de R$ 24.000. A empresa não optou por fazer pagamentos mensais e sim pagou-se à vista, né, com o banco. Então, há o desembolso financeiro de R$ 24.000 no dia 1º de janeiro. Seguro é a da atividade operacional. Então, 1º de janeiro, um seguro anual, desembolso negativo financeiro de R$ 24.000. Economicamente, no regime de competência, nós temos uma despesa também de seguro. Não pode preencher na mesma data da ocorrência, em 1º de janeiro. Um seguro, porém, a despesa não é de um ano no momento de janeiro. Tem que se transformar essa despesa para competência apenas janeiro. Então, é 1/12 desse valor de R$ 24.000 é a despesa de janeiro de 2020 com seguro. Então, nós pegamos o valor de R$ 24.000, que dividido por 12 meses, encontramos um valor negativo aqui. Uma despesa apenas no mês de janeiro, R$ 2.000. Qual será essa despesa em fevereiro? Também 1/12, R$ 2.000. Até o mês de dezembro, R$ 2.000 por mês, se reconhece dessa despesa aqui. E não o momento do pagamento, ok? Pagamento aqui é o desembolso financeiro. A despesa em si é esse valor aqui. Caso houver o cancelamento do seguro no interstício desse ano, né, antes de dezembro, há o direito da empresa de se ressarcir do valor adiantado pago proporcionalmente ao período não utilizado. Próximo fato. Em 3 de janeiro, contraiu um empréstimo bancário no valor de R$ 80.000. R$ 80.000, como é empréstimo, financeiramente é uma atividade, né, de financiamento. Então, 3 de janeiro, aqui no fluxo de caixa, empréstimo, recebendo um montante de R$ 80.000. Positivo o valor porque recebeu. Negativo os valores porque pagou saída. Okay? Da mesma forma, então segue os sinais aqui, ó, na DRE, as despesas subtraem, custo subtrai, imposto subtrai, só as receitas que somam. Esse empréstimo vai na demonstração do resultado? Não. É uma atividade de empréstimo, a dívida vai ficar onde? Lá no balanço patrimonial, no passivo. Financeiramente, recebeu aqui no caixa o banco, né? No caso aí no banco, R$ 80.000. Próximo fato aqui, ó. Em 5 de janeiro de 2020, pagamento de salários da folha de pagamento referente ao ano passado, dezembro, valor de R$ 60.000 do banco. Então, folha de pagamento é da atividade operacional da empresa. Então, vamos considerar no caixa uma saída de R$ 60.000, 5 de janeiro. Atividade operacional, 5 de janeiro,
salários referente a dezembro de 2019, seu respectivo valor de R$ 60.000. Reconhecido aqui o montante do desembolso. No regime de competência, é da competência de janeiro essa despesa de salário? Corrigindo, é da competência de janeiro? Não, porque esse salário é de dezembro. Por isso que não vem aqui informação. Aqui só vem informação de janeiro. Em 10 de janeiro de 2020, comprou R$ 70.000 em mercadorias destinadas para revenda. Essas mercadorias vão para o estoque da empresa, lá no ativo circulante. Okay? Não estamos fazendo o exercício em conjunto com o balanço patrimonial, apenas DRE e DFC. Então, adquiriu R$ 70.000 em mercadorias, forma de pagamento à vista. Vamos lá no nosso controle. Aqui é uma atividade operacional, ok? Compra mercadorias. E o valor aqui, à vista, de R$ 70.000. Em 10 de janeiro, de acordo com aquele fato. Na demonstração do resultado, nós estamos controlando o estoque das mercadorias aqui, para identificar apenas o valor da saída, não o seu saldo. Então, as compras aqui, vamos subtrair o montante da compra total de R$ 70.000. Coincidentemente, é o mesmo valor aqui, porque ela foi pago à vista. Se fosse pago de forma parcelada, aqui seria só o valor pago efetivamente em janeiro. E aqui estamos considerando o total da mercadoria que entrou em estoque, subtraindo ela para encontrar uma conta aqui. Voltamos lá. Próximo fato. Em 20 de janeiro, venda de mercadorias no valor de R$ 200.000. Então, até aqui a informação já dá para identificar no regime de competência o faturamento com vendas. Vamos lá então. Regime de competência, 20 de janeiro. As vendas de janeiro de 2020, no valor de R$ 200.000. Continuando a informação do exercício, recebendo R$ 20.000 à vista do banco. Então, a venda recebeu apenas 20.000, pois o restante, 180.000, para receber em 20 de fevereiro. Essa informação aqui vai no balanço patrimonial, ativo circulante, receber a curto prazo, duplicados a receber ou clientes a receber. Então, não vem aqui essa informação, mas vem essa daqui, ó. Recebeu no fluxo de caixa R$ 20.000, 20 de janeiro. Atividade operacional, 20 de janeiro, as vendas de janeiro de 2020, recebeu R$ 20.000. Observe que o exercício faltou uma data, né? Das compras aqui, vamos preencher ela. Compras, 10 de janeiro, logo no fato anterior, esqueci de alocar essa informação. Alocada. Próxima informação. Nesse fato aqui, também 20 de janeiro, houve um pagamento de aluguel referente ao mês de dezembro, mês anterior a esse do nosso exercício. Porém, ele foi pago em 20 de janeiro. Então, a informação do pagamento de aluguel, que é uma atividade operacional, valor de R$ 6.000, preenche lá no fluxo de caixa em 20 de janeiro. Então, aqui, 20 de janeiro, menos R$ 6.000, é o aluguel, o pagamento do aluguel referente a dezembro de 2019, ocorrido em 20 de janeiro o seu pagamento. Aqui a saída do caixa e banco. Essa despesa do aluguel é considerada aqui no regime de competência? Não. Aqui só considera referente ao mês de janeiro. Próximo fato. Também em 20 de janeiro, outro pagamento, todo pagamento, fluxo de caixa, tá? Uma saída dos impostos. Impostos é da atividade operacional, referente às vendas do mês anterior, valor de 15.000 do banco. Então, em 20 de janeiro, atividade operacional, pagamento de impostos do mês de dezembro de 2019, no valor de R$ 15.000. Negativo porque é uma saída de caixa. Esses impostos considera aqui na DRE, regime de competência? Não, porque não são de janeiro. Próximo fato, em 25 de janeiro. Recebimento de clientes das vendas em dezembro de 19, ano anterior, valor de 15.000 recebeu no banco. Então, esse recebimento no fluxo de caixa é uma atividade operacional devido às vendas de dezembro de 19.
preenche lá uma entrada em 25 de janeiro, 15 mil. 25 de janeiro, recebimento de clientes sobre as vendas de dezembro de 2019, valor de 15 mil reais recebido. Essas vendas considera aqui no regime de competência de janeiro de 2020? Não, porque a sua ocorrência foi do mês anterior. Ok? Próximo fato. Em 31 de janeiro, a empresa fez o fechamento da folha de pagamento dos salários referente ao próprio mês de janeiro. O valor da folha devida é 65 mil, porém o pagamento é no quinto dia útil do mês seguinte. Então, não há pagamento, não tem que se falar em preenchimento de fluxo de caixa a saída desse valor, porque não teve saída. Mas a ocorrência da despesa de salário de janeiro é de 65 mil reais. Então, aqui, despesa de salário referente a janeiro de 2020, apurado logo no final do mês, e o seu respectivo valor de 65 mil reais. Próximo fato. Em 31 de janeiro, o aluguel referente ao mês de janeiro de 2020, o valor de 7 mil, e seu vencimento para o mês seguinte. Então, o fluxo de caixa não tem pagamento, mas tem a ocorrência da despesa em 31 de janeiro, o aluguel de janeiro, 7 mil. 31 de janeiro, aluguel referente a janeiro de 2020, uma despesa de 7 mil reais reconhecida dentro do mês de janeiro. Penúltimo fato. Em 31 de janeiro, o fechamento dos impostos dessas vendas ocorridas em janeiro é no valor de 20 mil reais e o seu vencimento é a prazo. Então, só uma dica, tudo aquilo que ficar a pagar a prazo, onde que vai essa informação? Vai lá no passivo. Se é a curto prazo, passivo circulante. Se é a longo prazo, passivo exigível a longo prazo. Então, impostos, fechou dia 31 de janeiro, o cálculo dos impostos das vendas de janeiro, valor 20 mil reais. Então, as informações dos impostos vêm aqui, nesse campo dos impostos. 31 de janeiro, no final do fechamento do cálculo do imposto. Impostos referente a janeiro de 2020 sobre as vendas ocorridas, negativo 20 mil reais, preenchendo aqui negativo para subtrair. Perceba que a ocorrência dos impostos se deu no fato gerador da ocorrência das vendas, calculou sobre essas vendas os impostos, tá? Hipoteticamente aqui 10%. Vamos ao outro fato. Último fato. Em 31 de janeiro, o estoque final de mercadorias para revenda é 35 mil reais. Essa informação aqui ela é útil para o nosso controle do estoque aqui. Então, no último dia do mês, o estoque final, vamos preencher ele de forma positiva aqui, 35 mil reais é o fechamento do estoque. Então, observe que somou o estoque final, subtraiu compras, subtraiu o estoque inicial, temos um valor total de 60 mil reais de saída do estoque sobre essa venda de 200 mil. Ou seja, o preço de venda é 200 mil reais e o preço de compra das mercadorias é 60 mil reais. Então, observe aqui no resultado final da demonstração do resultado, vendas 200 mil menos 20 dos impostos, sobraria uma receita líquida aí, né, de 180 mil reais. Desses 180 mil reais, menos 60 do custo da mercadoria, sobraria 120. Menos as despesas ocorridas no mês, de 74 mil, sobrou um resultado positivo de 46 mil reais, ou seja, um lucro econômico de 46 mil reais. Veja que no resultado final do regime de caixa, nesse fluxo de caixa, nas atividades operacionais, elas resultaram num déficit financeiro de 140 mil reais, reduzindo, né, as disponibilidades. Já nas atividades de investimentos, houve uma redução de 30 mil pela compra do veículo no ativo mobilizado. E nas atividades de financiamentos, realizou um empréstimo que aumentou a entrada desse recurso de caixa em 80 mil. Resumindo, o fluxo líquido da atividade operacional, um déficit de 140, déficit de 30 de investimentos, um superávit de 80 de empréstimos. O movimento do mês, o resultado líquido financeiro, foi uma redução de 90 mil reais, ou seja, um déficit. Se alocado essa informação aqui
e nós colocamos uma fórmula de soma aí, o que nós temos aqui? Em 1º de janeiro, tinha disponível R$ 105.000 de caixa e banco. Devido a esse resultado financeiro negativo 90, esse déficit, essa redução de 90 mil do seu caixa e banco, qual é o saldo final em 31 de janeiro das suas disponibilidades de caixa e banco? Apenas R$ 15.000. Então, há que se falar que houve um déficit financeiro de 90 mil, porém um lucro de R$ 46.000. Então, se fizer uma análise assim de forma grosseira, se você observar esse lucro aqui dividido pelo seu faturamento bruto, tá? Você vai identificar aqui um percentual de 23%. 23% do seu faturamento foi a sua lucratividade. Então, a atividade, de certa forma, sendo comércio, esses 23% aqui está dentro de uns parâmetros de boa rentabilidade para um comércio. A questão é que financeiramente, se continuar nesta mesma forma para o mês de fevereiro, uma hora vai faltar caixa aqui. Vai faltar caixa e vai precisar de mais recursos de empréstimos. Então tem que administrar a questão financeira, pois a questão econômica ela está lucrativa essa empresa. Esse lucro, 46 mil, que talvez não recebeu aqui, é por conta pelo fato de que dos R$ 200.000 de vendas, também não recebeu todas essas vendas. Veja que recebeu das vendas de janeiro apenas 20, tem 180 ainda para receber. Tem essas despesas a serem pagas de salário, de aluguel, esses impostos a serem pagos, que no encontro de contas, esse 46 líquido uma hora vai entrar ou aparecer dentro da movimentação do seu caixa. Ok? É isso aí. Espero que vocês tenham absorvido bem essas informações desses dois relatórios e até uma próxima aula.